Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre casamento, né? Para você aí que tá pensando em casar, para você, principalmente para você que já é casado. É um assunto um pouco complexo, porque depende de cada pessoa, depende, né, de cada casal, como foi a criação, a bagagem que cada um traz para essa união. Mas hoje eu quero falar umas dicas simples, né? De coisas simples que podem melhorar seu casamento e coisas que podem acabar com seu casamento. Isso é geral, independente de como é o casal, de como que é a vida de cada um, é uma dica que serve para todos, né? Assim, primeiro, para um casamento, né, ser bem sucedido, o casal tem que ter respeito. Isso parece óbvio, mas falta muito. O respeito na hora de falar, né? Usar mais argumentos, né, para conversar, ao invés de discutir, de levantar o tom de voz, né? Muitos casais começam a conversar, quando vê já estão gritando, né? Então aí falta o respeito. Na hora de ouvir, né? Prestar atenção no que o outro está falando, né? Para tentar ajudar, para tentar consolar. Isso tudo faz parte do respeito, né? Então isso faz muita falta no casamento, né? É o respeito. Segunda dica, a humildade. Um casal para dar certo, ambos têm que ser humildes. Sabe para que tem que ter a humildade? Para assumir os erros. Não ficar jogando a culpa só no outro. Porque você é humilde para reconhecer que você é humano, que você erra e que você tem limitações. Não é a culpa, né? O marido joga a culpa só na mulher, a mulher joga a culpa só no marido. É ter humildade para reconhecer que você também erra, que você também precisa aprender com o outro. Então precisa muito de humildade no casamento, para enxergar o seu próprio erro. Não ficar só olhando para o erro do outro, né? Vamos ver outra coisa muito importante no casamento, né? Que se fala muito, né? De ser fiel, de não trair, de não arrumar outro, né? Mas a fidelidade, se resume em uma frase. É respeitar o outro na sua ausência, né? E o que é esse na sua ausência? Não é só a traição, é respeitar o nome do outro na ausência, né? Muitos casais aí saem falando mal, né? O homem sai falando mal da esposa, a esposa sai falando mal do seu marido. Coisas que tem que ser resolvidas em casa, né? Às vezes um conta o defeito do outro numa mesa com amigos. Se ela te mostrou o defeito dela, é um sinal que ela confia em você. Não é para você sair falando dela, né? Então, isso tudo é fidelidade. É honrar o outro na sua ausência. Mas não é só a traição. Tem outras coisas. É honrar o nome, né? É falar bem, né, da pessoa que você tá junto. É honrar. É ser fiel. É ter essa fidelidade com o nome do outro, né? Então, assim, para você ser fiel, né, ter essa fidelidade, você tem que saber que você tem a responsabilidade com o outro, né? Você casou, você fez uma união e nessa união existe responsabilidade, né? O que é responsabilidade? É fazer o outro feliz, é cuidar do outro, né? É se preocupar com o outro, né? E abrir mão pelo outro. Muita coisa a gente tem que abrir mão pelo outro. Não que a gente vai negar a si próprio por causa do outro, mas tem coisas que a gente tem que ser maleável, que a gente tem que abrir mão por causa do outro. E tem coisas tão pequenas, se você abrir mão faz tanta diferença, né? Então, assim, outra coisa, a transparência. Um casal não fica bem, um casamento não fica de pé sem a transparência, né?
Hoje em dia tem muita briga, né? Que o casal, o homem ou a mulher coloca a senha no celular, do computador, esconde as senhas das coisas, né, do Facebook, não deixa ver o WhatsApp. E isso tudo é a falta da transparência. Não que o outro tem que invadir o espaço do outro, mas ter essa transparência, de também não precisar esconder nada do outro. O casamento é uma sociedade. Você casou e com certeza o outro vai exigir de você explicações, vai fazer perguntas, vai de você ser sábio para responder com respeito, né, com carinho, e não discutir, não achar ruim do outro estar te perguntando, né? Então, assim, se a gente não quer que a pessoa pergunte, que a pessoa tenha alguma curiosidade sobre a nossa vida, ali a gente está se fechando. E o casamento é ter transparência, né? É dialogar com o outro, é saber das coisas que o outro pensa, que o outro faz, mas tudo com carinho, respeito, né? E ter a fidelidade, que é honrar o nome do outro na ausência, né? Então, assim, e uma coisa que falta muito nos casamentos por aí é a frescura. Nossa, mas o que que é isso, né? Frescura? É. Sabe o que que falta? Vai passando o tempo, os casais vão perdendo as frescuras. Quando namora, leva flor, leva bombom, agrada, coloca bilhetinho. E aí casa, vai passando, tem os problemas, tem as contas, tem os filhos e as frescuras acabam. E elas que pimentam a relação. Então, se você é casado aí, ó, uma dica. Tá sem dinheiro, leva um bombom para a esposa, né? A esposa faz um jantar, né? Enfeita uma mesa. Não faça uma comida de qualquer jeito, né? Então, essas frescuras que faltam. É apanhar uma florzinha e levar embora para casa e oferecer, né? Essas frescuras, convidar para sair, elogiar, como o elogio faz falta. Então, tudo isso, essas frescuras apimentam o casamento e a falta delas matam o casamento. Essa é uma ótima dica para você aí que faz muito tempo que está casado, né? Ou você que acabou de casar, nunca perca essas frescuras de encantar o outro, de deixar o outro feliz, de aumentar a autoestima do outro, de chamar de lindo, de amor. Essas são as frescuras que precisam no casamento. Mas o que mata um casamento é a mentira. Não negue a verdade para o outro. Ele tem o direito de saber a verdade. Por mais que seja difícil, não minta no casamento. Isso destrói a confiança. Depois é difícil de retomar ela, né? O orgulho. Às vezes, por uma briguinha à toa, você vira as costas e aquele orgulho não te deixa pedir desculpas, não te deixa nem ouvir o que o outro tem para falar. Abaixa a guarda um pouco, né? Não deixe o seu orgulho ser maior que a sua humildade no casamento. Ouça e não deixe de conversar, né? Só porque o seu orgulho tá gritando, o seu ego, né? Às vezes a gente precisa ter mais paz do que razão, né? Então, assim, e a falta de atenção, a falta de diálogo, a frieza, ela mata um casamento. Tira um tempo pro outro, né? Vai conversar, vai perguntar como que foi o dia. Essas coisas pequenas, elas enfeitam o casamento, elas dão um corpo ao casamento. Então eu falo pra você, casamento perfeito, você não acha um casamento perfeito, você constrói um casamento perfeito no dia a dia. E é no dia a dia que ele vai morrendo também. Então cuide do seu casamento, nos detalhes, isso serve para a mulher, isso serve para o homem. Então, cuide do seu casamento. Antes de pensar em separação, pense em reparar para ver se é isso mesmo, né? Muitos casais estão indo para separação por coisas pequenas que depois vão se arrepender lá na frente. Então, antes, né, de querer uma separação, vai fazer uma reparação. Quem sabe vocês recomeçam uma nova vida juntos,
né? Eu desejo uma ótima união para vocês que já são casados. Eu desejo para vocês que pensam em casar, que entrem num casamento, né, com todas essas dicas boas e que não façam, né, as coisas ruins para acabar com o casamento. Então, é uma dica. Casamento bom a gente não acha. Casamento bom a gente constrói juntos. Uma ótima tarde para vocês.